Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Dessa vez, seguindo a nossa saga, trazendo o vídeo das dicas finais da rodada 36. Nesse vídeo, a gente vai trazer aqui os mais escalados, análise de um confronto que você deve ficar de olho nessa rodada com apenas 7 jogos. Vamos para vocês um time clássico e um time alternativo para tirar pontos e, claro, trazer nossos palpites, análise dos confrontos e muito mais para ajudar você, cartoleiro, a mitar em mais uma rodada. Lembrando, rodada passada mais de 130 pontos e esse canal é diamante no mês de abril, então não perca essa oportunidade de ver nossas dicas. Se liga só no vídeo após a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, rumo a 32 mil inscritos aqui no Cartola Tático. E claro, aperta no hype para o YouTube encaminhar esse vídeo para mais e mais cartoleiros. Não esquece de escanear o QR Code aqui para se tornar sócio do nosso canal por apenas R$60 no Pix ou parcelado, ou entre em contato no número 11 930 23 5520 para você renovar por apenas R$60 mês de novembro o próximo ano, pagamento único, uma vez só, e você pega as dicas exclusivas nessa reta final e no ano que vem, tá? Bom, jogos dessa 36ª rodada, lembrando que ela inicia na quinta-feira e finaliza no domingo. Atlético Mineiro e Flamengo jogaram ontem, empataram por 1-1. Grêmio e Palmeiras jogaram ontem, Grêmio venceu por 3-2. E Red Bull, Bragantino e Fortaleza acabam jogando hoje, mas não valerá para a rodada do Cartola para não ter uma distância tão grande. Então a gente tem Fluminense e São Paulo na quinta. Na sexta-feira, Juventude Bahia, Vasco e Internacional, Santos e Sport. Importante isso. No sábado, a gente tem 2 jogos. Uma às 16 horas, que é Vitória e Mirassol, e Ceará e Cruzeiro às 9 horas no Castelão. E a gente tem Corinthians e Botafogo finalizando a rodada no domingo. E é sobre esse jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quem acompanha nossas dicas finais, a gente sempre traz aqui os favoritos segundo a casa de apostas. E aqui a gente tem favoritismo do Santos, 77% contra o Sport, de fato é o principal favorito, né, nesse confronto. Fluminense e São Paulo, 46%, de fato o Fluminense é favorito para esse jogo, poderia estar até um pouquinho mais, mas é o favorito diante do São Paulo. Juventude e Bahia, não daria esse favoritismo todo do Bahia, acho que estaria mais equilibrado, 36-36, e aí o resto pro empate. Vasco e Internacional. Vasco tem um favoritismo para esse jogo por Tratado de São Januário, mas o Inter tá jogando bem, então esse jogo, para mim, é muito mais a cara de um empate do que um vencedor tão claro como estão dando o Vasco, tá? Ceará e Cruzeiro, 59% do Ceará, eu não acho que é tanto, 59%, acho que o Cruzeiro, com o tropeço do Palmeiras ontem, o Cruzeiro vai com tudo para assumir essa vice-liderança, lembrando que, embora o Cruzeiro tenha chance remotíssima de ser campeão, vice-campeão tem muito mais premiação do que o terceiro colocado, e seria uma campanha histórica para o Cruzeiro esse feito, então acho que o Cruzeiro vai para cima, acho que é um jogo equilibrado também pelo Ceará ter que ir para tudo ou nada nesse confronto. Aí a gente tem Vitória e Mirassol, 42-33, mais ou menos, né? O Mirassol é o melhor, né, um dos melhores times do campeonato e o melhor time dentre os desacreditados. Dentre os desacreditados, o Mirassol é o time que melhor consegue aí desempenhar, então eu acho que poderia estar um pouco mais equilibrado também para empate esse jogo. E a gente tem Corinthians e Botafogo, 40%, 34%. Acho que vai ser um jogo também bem aberto, um confronto que pode ir para qualquer dos dois lados. O Corinthians, né, o Química Arena, tem tido bons jogos, tem jogado muito bem. O Botafogo também sintético tem um desempenho muito interessante, mas a gente vai trazer nosso palpite para esse jogo e para os outros jogos que teremos nessa rodada também. Lembrando, já está ali 1-1 de Atlético Mineiro e Flamengo e 3-2 de Grêmio e Palmeiras, porque já aconteceu. E eu não vou colocar Bragantino e Fortaleza, que está ali em branco, porque não vale para a rodada. Juventude e Bahia, acho que é um confronto de empate. Bahia fora de casa sempre tem uma queda de rendimento e o Juventude vive uma boa fase na frente da conta. Coloco 2-2 aqui, jogo movimentado com gosto. Santos e Sport, 2-0 Santos. Acho que o desempenho do Sport contra o Vitória foi bem desanimador. Pode tirar o saldo do Santos, mas acredito que vai ser um 2-0 para a equipe paulista. Ceará e Cruzeiro, acredito na vitória do Cruzeiro fora de casa por 2-1. Vai ser um contexto de jogo que o Cruzeiro gosta muito. Transição, um adversário exposto. E o Cruzeiro vai bem nesse quesito, embora tenha ali empatado com o Juventude.
A gente tem Fluminense e São Paulo, acho que 2-1 Fluminense. No Maracanã, o Fluminense está muito forte, vale a pena dar uma olhada no Fluminense essa rodada. Vasco e Inter, que vai ser um jogo bem movimentado de gols. Os dois times estão desesperados pela vitória. O Vasco para não vir para confusão de uma vez por todas, o Inter para tentar se sair dela de uma vez por todas. Vai ser um jogo de gols, um empate, assim como Vitória e Mirassol. Mirassol fora de casa é o quinto melhor visitante do campeonato. O Vitória está ali no top 12, top 11 dos melhores mandantes. Vitória também está desesperado. Vai ser um jogo bem equilibrado, 1-1 é o mais provável. E aí a gente tem também Corinthians e Botafogo. Acho que vai ser 2-1 Corinthians ou 2-2 esse jogo. Confesso que tô na dúvida, até colocar aqui um 2-2, porque vai ser um confronto também bem equilibrado. Falando em Corinthians e Botafogo, o jogo que nós vamos analisar para vocês é justamente esse confronto. Para quem não conhece o Cartola Tático, todas as rodadas a gente traz aqui uma análise de um jogo, da parte tática, para ajudar você a montar o melhor time com base na análise dos treinadores e as ideias que ele tem para a sua equipe. Corinthians sempre traz aqui no canal que o Corinthians é um time moldado para construir a bola muito pelo meio, com um tripé atrás, com um garro na ponta de um losango ou do lado de um quadrado, e uma dupla de ataque, que deve ser nesse jogo o Yuri Alberto e o Guinegão. E se a gente observar o Botafogo, é um time que cede muito espaço no entre linhas. Os últimos jogos do Botafogo foram jogos onde o Botafogo acabou tendo muito espaço nessa região. Então, esses jogadores que atuam por ali nesse espaço no entre linhas, pode ser uma alternativa interessante para esse confronto, sobretudo o Garro e o Yuri Alberto, que ataca esse espaço. Corinthians que se defende ali num 4-4-2, num 5-3-2, 5-4-1 em alguns momentos, tá? Botafogo ataca ali num 3-2-4-1, fazendo a saída de 3, tem muito volume pelos lados com o Cuiabano e com o Vitinho. Acho aí que a gente pode ter um confronto de alas laterais muito forte com o Bidu e o Mateuzinho versus o Cuiabano e o Vitinho. Vale a pena ficar ligado. E olha o Botafogo que marca no 4-1-4-1 ou 4-4-2, cedendo esse espaço. Acho que vai ser um jogo de muita movimentação. Agora, o top 20 jogadores mais escalados nessa 36ª rodada, não tem novidade ali na primeira parte do print, né? Caio Jorge, Matheus Pereira, Barreal, Yuri Roberto e Reinaldo. Não tem o que fazer, né? Todo mundo vai aqui, são os unânimes. Tem um Ryan aparecendo por ali, que também pode voltar a ser uma boa opção. Fabrício Bruno, Thiago Silva, Voivoda, né? O técnico aí mais escalado pelo favoritismo que o Santos tem na rodada. Kaique, Bruno, Garro em 11º. Esperava que o Garro estivesse um pouco mais acima, mas está passando por uns problemas físicos de verdade no jogo. Lúcio Acosta, uma boa opção essa rodada. Leonardo Jardim do Cruzeiro, Gabriel Brazão. E aí, do outro lado, tem alguns jogadores que fogem um pouco mais do óbvio, né? Tem o Alan Patrick fora de casa contra o Vasco. O Paulo Henrique do Vasco também pode ser uma boa opção. Né? A gente tem ali o Gustavo Henrique do Corinthians, que também tem entrega ali média básica, tá? Top 5 de cada posição agora para vocês. Goleiros, Walter do Mirassol, porque o Vitória vai ter que ir para cima e o Walter faz um belíssimo campeonato. Cássio do Cruzeiro também com o Ceará fora de casa, vai ter que ir para cima e o Cássio pode ser bem exigido. Fábio do Fluminense contra o São Paulo, tá muito bem o Fluminense dentro de casa, o Fábio pode garantir o saldo, quem sabe, mas fazer muitas defesas. Brazão do Santos, potencial de saldo de gol e também de fazer defesa, porque o Sport finaliza muito, sobretudo com o Léo Pereira e Pablo. E o Thiago Couto do Vitória, porque também o Mirassol é um time que ataca muito, o Thiago Couto vive uma boa fase no Vitória, tá? Zagueiros, Ferrarese do São Paulo, sim, pô, Paulo, você falou que o Fluminense é favorito, acho que sim, mas o Ferrarese é um jogador que independe do contexto do jogo, ele entrega muita média básica, ele fez gol contra na última, ainda assim fez 6 pontos, né? É um jogador realmente diferenciado para Cartola. Villalba e Fabrício Bruno, pela média básica, isso pode gerar contra o Ceará. Luan Pérez do Santos entregou média básica na última, pega o Sport agora, pode entregar também. Gustavo Henrique do Corinthians, para além da bola parada ofensiva, dos últimos jogos fez 5, 6 pontos de média básica. E o Alta do Vitória pela bola parada ofensiva também. Laterais aí tem várias opções, né? O William Kaique do Cruzeiro, que vale a pena em qualquer rodada pela média básica. Reinaldo do Mirassol, porque é um dos melhores laterais do campeonato. Paulo Henrique do Vasco pela média básica, que vai gerar também ali com o Bernabé nesse embate. Samuel Xavier ou René do Fluminense contra o São Paulo, os laterais ofensivos que desarmam também. Mateuzinho do Corinthians, sempre a gente traz aqui uma boa opção, entrega muita média básica e possibilidade de gols. E o Souza e o Igor Vinícius do Santos, pela facilidade do adversário, o Souza ataca mais, o Igor Vinícius desarma mais. Pode ser também boas a diferenciar. Vamos agora aos meias e atacantes. A gente tem Rodrigo Garro do Corinthians, unânime, né? Não tem muito o que falar. Matheus Pereira do Cruzeiro, também
jogador muito importante do Cruzeiro nessa reta final. Alan Patrick do Inter, também uma aposta contra o Vasco. Barreal e Zé Rafael, do Santos, quando os postos, um dos dois são boas opções, tem que ter, não tem pra onde correr. Lúcio Acosta, do Fluminense, aí duas apostas, né, da dupla Bavi. Everton Ribeiro, do Bahia, fora de casa, que tá jogando muito bem. E o Baralhas, do Vitória, que também poderia ter feito gol na última rodada, se não tem um desvio. Tá jogando muito bem, sendo agressivo, desarmando e partindo pro ataque. Atacantes, Caio Jorge, do Cruzeiro, unânime. E o Roberto do Corinthians, também unânime. Aí tem Eric Puga e William José, podem ser apostas essa rodada. Kaiser e Aiton, Canta da Pedra do Vitória, pode ser aposta essa rodada. Ryan do Vasco, Canobre do Fluminense, que nas últimas duas rodadas apareceu aqui como o jogador que mais entregou média básica. 12 pontos na penúltima e 9 na última. Pode ser um bom diferencial nessa rodada, que o São Paulo tá bem frágil, vai com o goleiro reserva para esse confronto não ficar ligado. E aí, dois jogadores que fogem um pouco do radar também, que é o Gabriel Talhari do Juventude contra o Bahia. Olho nele, tá fazendo uma reta final de campeonato muito boa. E o Lautaro Dias do Santos, embora não viva uma fase tão boa, é um jogador que pode ser um diferencial nessa rodada, já que o Santos é o que tem um confronto aí mais acessível dentre os times que vão disputar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui está a nossa base do canal com o Voivoda, como a gente trouxe o treinador com maior potencial de vitória, Ferrarese pela média básica, Kaique Bruno também pela média básica, e aí duplas do Cruzeiro e Corinthians, e o Yuri Garro do Corinthians contra o Botafogo na Anel, que tem ido muito bem, e o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Vamos com o goleiro, e um goleiro que eu acho bom essa rodada, que tá bem na reta final e pode ser exigido, é o Gabriel Brazão. Como o Santos não tem muitos jogadores para defesa, a gente vai trazer outro time aqui para diferenciar, mas o Gabriel Brazão pode ser uma boa opção para esse jogo. Tá desesperado o Santos, precisa vencer, o Gabriel Brazão vai dar vida, tá? Zagueiros, eu gosto muito da dobra entre o Fabrício Bruno, né? Penso até em Thiago Silva e Ferrarese, mas se enfrentam. Vamos colocar aqui o Fabrício Bruno pela média básica, que pode gerar também. A gente dobra um pouco ali o Cruzeiro, mas pela média básica, né? E aí, para fechar a lateral, eu gosto muito do Reinaldo, né? Reinaldo, mesmo pegando Vitória fora de casa, o Reinaldo tem um gol, tem assistência, tem muitas boas opções. Meias, não tem como fugir de um jogador do Santos. Por isso, eu vou colocar aqui o Barreal, fez um belo jogo contra o Inter, entregou 6 pontos de média básica, olho no Barreal para essa rodada. E aí, o ataque tem várias opções também, né? Borré tá jogando muito bem, entregando média básica. Olha só, vamos ficar ligado no Borré. Nos últimos jogos tem entregue 5, 8 pontos de média básica. Ele não fez gol nenhum desses dois jogos. Na última também não fez gol, fez 15 pontos. Olho nele, embora tenha dado assistência. Tem um Puga, que é uma boa aposta. Como é um time clássico, vamos com o Ryan, tá? Vamos com o Ryan. E aí, na reserva de luxo, a gente coloca aqui. Tem o Canóbio ou Gabriel Talhari, tá? Vamos ver aqui se tem mais opções. Não tem, tem um Lautaro, tem um Canóbio ou o Gabriel Talhari. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, vamos ver pela média, né? Quem tem mais desarme dos dois? Não aparece aqui o desarme, porque não deve ter muito o Talhari, mas o Canóbio é um cara que já dá para ver que desarma bastante, né? E além disso, cometeu menos faltas, finalizações. Olha a média do Canóbio nos últimos jogos, é bem equilibrado. Vamos com o Canóbio como uma aposta para diferenciar nessa rodada, tá? Uma postazinha para diferenciar nessa rodada. Aí o capitão pode ser o Caio Jorge, pode ser também o Roberto, que na Nel tá indo muito bem, tá? Mas aqui é um time clássico. Vou montar agora para vocês um time mais arriscado, para diferenciar. Diferenciar mesmo do padrão. E aí, o que é que a gente vai fazer? Claro e evidente que realizar algumas apostas. Por exemplo, eu já penso em colocar aqui no aposta o Gabriel Talhari, que está muito bem nessa reta final. Claro, manter aí ou o Caio Jorge ou o Yuri Roberto. Acho que pela fase o Caio Jorge tem mais potencial de gols. Mas a gente abre mão de um, abre mão do Yuri Roberto. A gente pode colocar aqui, ó. Tem o Eric Puga, já colocamos ali o Gabriel Talhari. Deixa eu ver aqui uma outra opção para a gente dar. Vamos colocar o Canóbio no time titular. Aqui é um time diferente, tá, galera? Aqui é um time diferente. Bem diferente mesmo. Meias. Aí, vamos lá. Vamos fazer uma dobra aqui, Barreal. E outro jogador que vai jogar no lugar de Neymar e pode ir bem nessa rodada aqui, ó. Rolês. Vamos dobrar o Santos, cercar um pouco o Santos, que tem um confronto bem acessível. A gente escolhe ou o Matheus Pereira ou o Garro. Matheus Pereira caiu nos últimos jogos, então vamos escolher o Garro. E a gente dobrou aqui o Santos com o Rolês e o Barreal. Laterais, para a gente dar uma diferenciada, Paulo Henrique do Vasco, para entregar a média básica, tá? E aí a gente pode pensar aqui também num Souza do Santos, que ataca bastante.
Para, de novo, cercar um pouco esse Santos, tá? Aqui um time mais diferente. Zagueiros. Vamos trazer, vamos colocar aqui o técnico, tem que ser o Vojvoda, né? Porque maior potencial que não precisa, não tem necessidade de mudar. Vamos agora aqui para zagueiros. Para a gente trazer aqui também zagueiros. Thiago Silva do Fluminense, potencial de gol nessa rodada, a gente não colocou. E o Gustavo Henrique do Corinthians está entregando média básica nas últimas. Olha a pontuação do Gustavo Henrique nas últimas rodadas. 5 pontos. Quando faz gol, mita com 16 pontos e tal. Vamos com o GH. Tá? Aqui um time focado mais, né, no Santos, evidentemente. De goleiros, a gente não vai colocar o Brasão, que já tem defensor. Deixa eu ver. Um goleiro que pode ir bem nessa rodada. Eu acho que um goleiro que pode ir bem é o Walter. Já tá sem o Reinaldo. Então aqui, galera, um time para mudar. Eu não coloquei o reserva de luxo, né? Tem um Talhari, o William José. Será para cercar esse jogo? Pedro Raul, não. Serna, Ademir, tá indo muito bem, né? O Ademir. Lautaro Dias dos Santos. Lautaro Dias dos Santos. Para dar uma cercada também, que o Santos é o maior favorito, tá? Então, esse aqui é um time mais para diferenciar nessa rodada. E você pode diferenciar, sabe como também? Vindo para o nosso plano de sócios do canal. Conheça nosso plano de sócios com benefícios exclusivos. Se você entrar em contato hoje, escaneando o QR Code que está aqui em cima, ou entrando em contato com o número 11 930 23 5520, você faz parte do nosso grupo de sócios, tem acesso ao ano que vem, liga gratuita com premiação, e-book em cada rodada, análises táticas em vídeo no YouTube, em primeira mão para vocês, o vídeo para vocês, análise no grupo, informações em tempo real e muito mais, né? Você tem acesso a tudo isso com um pagamento único de R$60 parcelado no Pix ou à vista, fica aí ao seu critério. Tamo junto, galera, mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. Deixa o like, se inscreva no canal e venham com a gente para a live de amanhã às 15 horas da tarde. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!